Com o plenário praticamente lotado, a audiência pública convocada pelo vereador Ayrton Calai teve como objetivo discutir a viabilidade do projeto 34/2019, de autoria do Poder Executivo. O projeto, que despertou o interesse da população luverdense, pede autorização da Câmara para contrair empréstimo no valor de R$ 34 milhões junto à Caixa Econômica Federal por um prazo de 10 anos. No plenário da Câmara, a presença dos vereadores, prefeito Luiz Binotti, secretários e representantes da instituição que está propondo a liberação do crédito. O Poder Executivo fez a explanação do projeto com a justificativa da relevância das obras e com o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O dinheiro, de acordo com o Poder Executivo, será investido na construção de uma escola, orçada em R$ 4 milhões, compra de 10 ônibus no valor de R$ 2,7 milhões, compra de uma usina CBUQ no valor de R$ 3 milhões e R$ 14 milhões para a compra de materiais para a rede de saneamento e, finalmente, R$ 3 milhões para a compra de maquinários. O prefeito justificou que fez gestão em Brasília em busca de recursos e vê no financiamento a única alternativa para executar as obras. É um projeto de universalização do esgoto em Lucas do Rio Verde, com grandes benefícios de valorização dos imóveis. A cada real que a gente investe em esgoto sanitário, nós economizamos R$ 5 a R$ 6 na saúde. E quero dizer que esse projeto tinha um valor de 120 milhões, a universalização do esgoto. Nós fatiamos esse projeto em 4 e partimos para Brasília buscar recursos. Aliás, antes de fazer isso, nós percebemos que não tinha como, muito dificilmente, o Lucas do Rio Verde iria arrumar 120 milhões lá em Brasília, muito menos a fundo perdido. Optamos daí para tentar fazer meio a meio, metade financiado, metade a fundo perdido. Também percebemos a dificuldade, tendo em vista o momento que vivemos. E hoje, nesse ano aqui, a Caixa Econômica passou, como o BNDES também passou a fornecer a possibilidade de crédito. Nós, de imediato, fizemos o dever de casa, fomos até a Caixa Econômica, fomos no BNDES. O BNDES é um pouco mais demorado, a Caixa Econômica tem um pouco mais próximo aqui, nós temos afinidade por termos aqui relacionamento com a Caixa. E qual é que é o nosso planejamento para fazer a universalização do esgoto em Lucas do Rio Verde? Ao invés de buscarmos 120 milhões, como estava sendo buscado, nós iremos buscar agora menos de 30 milhões. E com esses menos de 30 milhões, nós pretendemos, através de uma engenharia financeira e física financeira, contemplar 100% das casas com esgoto sanitário em Lucas do Rio Verde. Isso é importante. Nós estamos adquirindo 2 equipes de máquina com esse recurso. Nós mesmos iremos fazer a mão de obra. Estamos adquirindo uma usina de CBUQ e materiais para usar nessa usina. Isso vai dar uma economia de 30% a 40%. Então, luverdense, pode ter certeza que nós estamos fazendo o que é necessário fazer e estamos ousando um pouquinho, sim, porque senão nós vamos ficar quantos anos aí para termos a universalização do esgoto? Dessa forma, como estamos trabalhando aqui, eu tenho certeza que, vamos falar aqui, em 4 anos, nós já vamos ter todas as nossas casas com esgoto sanitário e não vamos mais precisar buscar recurso. Com esse recurso, nós e a engenharia que nós fizemos, através da arrecadação, conforme vai colocando, existe uma arrecadação da própria taxa de esgoto e também de contribuição e melhoria, pois quando a gente leva o esgoto à residência, essa residência valoriza, segundo o IBGE, mais de 14%. Então, é importante, claro que teremos a contribuição e melhoria, mas com esse recurso nós vamos fazer lá Parque das Emas, Dalmaso e Bandeirantes e depois poderemos, com essa arrecadação, ir fazendo o resto aqui da nossa cidade. 2 itens mais questionados pelos vereadores e populares foram as taxas de juros e o comprometimento futuro das finanças do município.
O prefeito justificou que é possível reduzir as taxas anunciadas pela Caixa Econômica. Quero deixar claro também que mesmo a gente buscando um dinheiro lá no Ministério da Cidade, que hoje é o MDR, lá busca-se em torno de, digamos, 6,5 ao ano, 7 ao ano, mas depois eles passam para a Caixa Econômica Federal, que vai fazer a vistoria, que vai analisar os projetos, tem mais 2,5%, então menos de 9,5% é muito difícil conseguir recurso. A taxa de juros revelada pela Caixa é de 5,7%, mais o indexador CDI, que pode chegar à casa de 11% ao ano. Vários populares que participaram da audiência pública aproveitaram o espaço para tirar suas dúvidas. A gente precisa entender o que os vereadores estão passando, as dificuldades, as necessidades do município. Entendo que só com a participação dos munícipes, da população, a gente consegue entender as vontades e os anseios dos governantes. Hoje aqui eu acabei chegando com uma opinião sobre a vontade do prefeito de pegar contrair esse empréstimo, e estou saindo daqui com uma outra opinião. A gente conseguiu entender para que serve, a gente conseguiu entender quais são as taxas de juros envolvidas e a gente conseguiu entender o tamanho da necessidade e o impacto dessas obras, que vai alcançar a quantidade de pessoas também que vai ser alcançado com o impacto dessas obras. É mais ou menos isso que a gente tem para falar. Você é a favor ou contra? Eu ainda preciso tirar algumas dúvidas. Uma delas é justamente se for contraído 34 milhões e se no meio do caminho, até porque não vai cair tudo esse dinheiro na conta da Prefeitura de uma só vez, se no meio do caminho houver alguma outra entrada de dinheiro, se o contrato seja mantido ou se o contrato poderá ser descartado em certa parte ou só uma fração dele. O vereador Wagner Godoy se posicionou contrário ao financiamento e sugeriu a venda de ativos como lotes urbanos para bancar os investimentos. O que a gente fez aqui na audiência pública foi levar as informações corretas para a população. Primeira coisa que eu fiz, calculadora na mão. Superávit em 2018 de 17 milhões. Então a gente levou, sabemos, e a população tem que estar ciente que teve um superávit no nosso município. Além disso, já foi pego 17 milhões e 500 mil no nosso município. A gente sabe que é para abastecimento de água, então já teve financiamentos aprovados nessa casa de lei, mesmo eu sendo contra. E além disso, a gente trouxe a informação da alienação. O que significa isso? É venda de terreno, venda de algum patrimônio do município, e isso pode ser usado como investimento. Tem uma previsão, a gente está estudando a LDO e o PPA do município e está fazendo a avaliação financeira do município, verificando que a previsão dessa alienação é de 17 milhões. Isso não está incluso o posto central, que foi aprovado também para alienação, para venda. Então, se cobrir mais o posto central, é mais de 23 milhões. Então, assim, acredito que dentro de todo esse contexto, falta planejamento para uma execução inicial dentro do superávit do nosso município. Então a gente sabe que o município tem condições de iniciar esse esgoto que se faz necessário em vários bairros do nosso município, dentro da característica do dinheiro do município. Então a gente sabe que tem superávit, e só colocar em números, a gente trouxe essa informação de forma correta para o município, até o Poder Executivo confirmou essa informação, então acredito que falta planejamento e não podemos deixar usar um financiamento desse a fim eleitoral ou alguma outra coisa para o ano que vem do nosso município. Já o vereador Ayrton Calai, que convocou a audiência pública, fez uma avaliação positiva e disse que a população precisa participar, principalmente de um projeto importante como esse, do financiamento junto à Caixa Econômica. A avaliação positiva da audiência. Primeiro porque nós cumprimos todos os ritos que deveriam ser seguidos, as pessoas fizeram as perguntas, a população falou, os vereadores comentaram sobre o assunto, colocaram suas dúvidas, o prefeito veio, explicou o que ele pretende fazer, a Caixa Econômica Federal falou também de como é o desembolso, da taxa de juros. Ainda temos algumas conversas para serem feitas entre os vereadores do que significa investimento, que é o caso do esgoto, e o que significa custeio. Isso ficou claro aqui para a população também. E também
de nós trabalharmos em cima dessa taxa de juros que, a princípio, todo mundo achou diferente. Nós tivemos a pergunta dos vereadores ao Executivo em relação a nós fazer a venda de capitais, que seria de terrenos, né? Isso nós vamos conversar com o Executivo e quem sabe alinhar algum tipo de conversa de que essas vendas que podem ser feitas serão destinadas diretamente a pagamento desse adio para diminuir os juros. Tudo isso agora vai ser conversado. Mas o importante, vou dizer, é que nós tivemos a casa cheia. O importante é que a população veio e a população participou. Nós temos cerca de 250 lugares aqui, ficou lotado e com as explicações que foram dadas pelo Poder Executivo, pela Caixa Econômica Federal, as perguntas dos vereadores, nós notamos que nós sanamos quase todas as dúvidas de quem estava ali, né? Agora nós vamos para os ajustes finais das conversas, de como, que nem eu falei antes, entre os vereadores e o prefeito, buscar clarear mais ainda alguma dúvida que ficou e aí disponibilizar o projeto para as próximas comissões e aí a celeridade vem da Câmara Municipal através do presidente Dirceu Cosme. Eu quero agradecer à população que veio em peso, de verdade, e dizer que nós ficamos felizes. Desta maneira nós tomamos a decisão mais correta, né? E isso que é importante. Os vereadores têm que ouvir a população, principalmente nesses casos, para tomar a decisão mais acertada possível. E eu quero agradecer os vereadores que estiveram presentes.